O Agenda Econômica está de volta. Hoje estamos discutindo aqui a produção de alimentos consorciados com energia. O nosso entrevistado é o coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores, Frei Sérgio Goergen. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Frei Sérgio, há um debate intenso, não é nem só brasileiro, é internacional, sobre uma suposta, uma alegada incompatibilidade da produção de alimentos com energia. Eles seriam incompatíveis. De certa forma, o Brasil já respondeu isso, sendo um dos grandes produtores de etanol e, ao mesmo tempo, um dos maiores produtores de alimentos também. Mas, sob a ótica da Alimergia, como é que o senhor encara esse debate? Essa incompatibilidade pode existir se o sistema for muito excludente mesmo, né? Mas essa incompatibilidade não existe. A produção de energia pode ser um estimulador e um fortificador da produção de alimentos. Os programas que nós temos feito têm demonstrado isso, têm barateado o custo da produção de alimento, à medida que você produz teu próprio combustível, né, com custo mais barato, e você faz com que o resíduo de um produto se transforme em parte da produção de outro, né? Por exemplo, o que é resíduo na produção de doces, de açúcar, de álcool, é alimento para o gado, né? É alimento para o suíno. Então, criam. Aí o esterco suíno e o esterco do gado é adubo para a lavoura. Quer dizer, quando começa a recriar esses sistemas, porque isso não é novo, né? Isso a humanidade sempre fez ao longo da história, só que fazia isso de maneira mais organizada, mais planejada. Esse problema da incompatibilidade não existe. Agora, sistemas extremamente monoculturais, eu acho que daí os críticos têm uma certa razão. Em sistemas extremamente monoculturais, essa incompatibilidade pode existir. E se a energia tiver um valor maior do que o alimento, né, a tendência vai ser produzir energia e faltar o alimento. Provavelmente a crítica, aí você falou da monocultura, é aquela ideia de que se precisar produzir energia, tem de buscar a área onde é produzido alimento, então tem de plantar cana. Como vai plantar cana no lugar que se planta feijão, logo vai faltar o feijão. Essa é a crítica, me parece. Tal. Agora, no sistema que o senhor coloca, que planta cana, faz o bolo alimentar para o gado, que abelha, tal, isso não pode passar uma ideia um pouco, que é um modelo um pouco de moto contínua, a energia que se produz ali se consome ali. Não, só que o país, aí eu queria colocar mais uma questão, é a questão da sobra, desse excedente. No caso, por exemplo, de gerar um excedente grande, porque a gente está falando de país cada vez mais desenvolvido no conceito da justiça social e do equilíbrio ambiental, precisa de uma produção de energia grande. Esse sistema daria conta disso, ou o senhor acha que também, além do sistema, teria de caminhar para coisa do seguinte tipo, ir para cima de terras de pastagem, por exemplo, que estão degradadas, abandonadas, aí sim, outras produções de energia poderiam entrar nessas áreas sem derrubar as nossas matas? Eu acho que sim, o senhor tem toda a razão. Inclusive, eu considero o modelo de produção pecuária no Brasil atrasadíssimo. Mesmo aquilo que é chamado top, eu acho atrasado. Porque, por exemplo, nós não temos pastoreio rotativo nesse país. Com pastoreio rotativo, eu usaria 1/3 do solo, né, e produziria a mesma quantidade de carne e de leite. E de couro. E de couro. E aí, quanta sobra de solo teria, sem precisar usar uma beira de rio, sem precisar usar um entorno de nascente, sem devastar a floresta amazônica. E as degradadas, então, áreas que se degradou por mau uso pecuário, mau uso agrícola, e fica aquele né, para o país recuperar, né, aquele deserto, semideserto, para o país recuperar ou para a natureza fazer a resiliência e depois de muitos e muitos anos recuperar de novo. Para alguém ir lá de novo quebrar tudo e fazer isso de novo. Agora, eu acho assim, aí também precisa ter medidas associadas de reforma agrária, distribuição de terra, né, redistribuição da população no espaço geográfico do país, né, e eu só diria isso. Eu acho que no momento que esses projetos de produção de escopo, né, de baixa escala, mas de bom valor agregado, eles se ampliarem, eles não vão ser de produção só para o autoconsumo e autossustento. A agricultura familiar sempre gerou um extraordinário excedente de alimentos e pode gerar um extraordinário excedente também
de energia. Eu estou convencido disso. Mas o sistema que produz isso é um sistema que tem que ser auto e retroalimentado permanentemente, para nós não ficar numa dependência extraordinária desses insumos externos, como eu já coloquei antes, no caso do potássio fosfato e da ureia. Né? Agora o Brasil está aumentando bastante a produção de ureia através da Petrobras. Está entrando, está entrando fortemente. Graças a Deus, né? Devia ter entrado muito antes. Né? O país agrícola precisa de nitrogênio. Mas nós temos, você citou o exemplo do feijão. Como é que nós fixamos feijão? Como é que nós fixamos nitrogênio para a cana? Plantando feijão no meio. Nós plantamos feijão fixador de nitrogênio, tira o nitrogênio do ar. Agora, se eu não tiro o nitrogênio do ar, tem que fazer o quê? Tem que comprar toneladas de ureia, que custa caro e que trazem consequências para o solo também. Então, esse modelo de agricultura não é modelo de fundinho de quintal, né? Não é modelo de oásis, né? É um modelo capaz de ser replicado para o país todo. E nós defendemos isso e sabemos que tiver apoio público. Se a presidenta Dilma tivesse a coragem de chamar bons assessores e formular um PAC do campesinato no Brasil, formular um PAC da agricultura camponesa, que fosse para produzir alimento, preservar o meio ambiente e produzir energia renovável, de vários tipos e várias formas, certamente essa mulher já está na história, mas ela entraria para a história de uma maneira extraordinária. Por falar na presidenta Dilma, ainda está em vigor um decreto do presidente Geisel, Ernesto Geisel, que proíbe aos produtores de álcool, pequeno porte, venderem diretamente ao mercado consumidor. Isso é uma proibição lá de trás. Isso levou a um processo de oligopolização da distribuição do álcool. Seria um momento já da presidenta Dilma alterar isso, permitindo inclusive que haja descentralização, desconcentração pelo país afora da produção de álcool, tornando os municípios e regiões autônomas e autossuficientes nessa produção? Beto, vocês vão levar para a Comissão da Verdade isso aí, porque o entulho autoritário, quando é que vai terminar? Hein? O entulho autoritário não é só dos porões das torturas, né? O entulho autoritário tem tudo que é parte da legislação, que ainda ficou esses restos como tem esse aí. É evidente que tem uma preocupação justa, que é a preocupação com a tributação. Quero dar razão para isso, né? Mas cria um sistema de tributação na fonte, nas usinas, né? Por valor presumido. Né? Vamos lá, cria. Os nossos tributaristas são geniais, eles criariam uma forma de não haver evasão fiscal na produção, que é o argumento que eu acho justo, talvez o único. Né? O da qualidade não tem problema, o da qualidade tem forma de resolver. Né? Eu quero dizer que... Aí o exemplo do leite aí, né? Capilaridade enorme. Que é um alimento, né? Eu quero dizer o seguinte, a ANP já evoluiu. Né? A ANP já permite autoconsumo. Por isso nós produzimos o álcool de biodiesel e os nossos associados da cooperativa, ou associado de um condomínio, associado de uma associação, ele pode consumir. Ele é autoconsumidor. Como a nossa produção é baixa escala, não temos esse problema ainda. Mas quem sabe ali adiante esse problema vai aparecer, esse decreto tenha que ser revogado, né? E criar um sistema nacional de abastecimento local. Frei, eu estou vendo aqui o problema do tamanho da área. Eu acho que tem muita gente que nos assiste e gostaria de saber dessas coisas. Houve uma apresentação na Câmara de um seminário em que se falava, inclusive pelo movimento, do modelo, cada unidade envolvendo perto de 15 famílias, falando em 30 ares de cana-de-açúcar, 8 de sorgo sacarino, 4 de mandioca e 3 ares de eucalipto, que daria 47 ares, me parece 4,7 hectares. 47, 50 hectares. Né? Onde seria produzido açúcar, melado, rapadura, cachaça, ração animal, adubo orgânico e até álcool. Ou seja, isso numa área de apenas 4,7 hectares, ou seja, 2 alqueires paulistas. Não, 47 hectares. 47 hectares? 47 hectares. Então, aqui está ares, aqui está errado. Hectares. Hectares. Então, o projeto total teria 47 hectares, envolvendo 15 famílias, e produziria tudo isso. Então, a gente pergunta para o senhor, para se instalar um modelo, o modelo pode ser para cima ou para baixo, obviamente, mas para se instalar um modelo funcional, como o senhor propõe, qual a área mínima
que é necessário? Nós temos um sistema de agroindústria bem pequeno porte, que é uma que tem lá no assentamento onde eu moro, o assentamento Conquista da Fronteira, que com 15 hectares de cana e sorgo, eles rodam bem a indústria no período de colheita, né? Mas tem outros um pouquinho maiores, nós temos modelos aí de 500 litros até 5 mil litros dia, de acordo com o tamanho da unidade, varia um pouco esse número aí. Então aqui, quando o pessoal fez a apresentação, foi no Senado, né? Foi na Câmara. Na Câmara dos Deputados, eles pegaram um modelo médio, né? Sim. O modelo médio pega 15 famílias, né? 15 famílias, dá em torno de 50 hectares envolvidos com a produção para a agroindústria. Eles têm toda a outra produção no entorno ali, ligados. Mas é um modelo, ele se adapta, ele se adequa 50 hectares dá para fazer um bom projeto. Dá para fazer um ótimo projeto. Envolvendo 15 famílias em isso vai dar em torno de uns 600, 800 litros de álcool dia que essas famílias podem produzir. Elas não gastam isso, já começa a ter um excedentezinho para a vizinhança. Frei Sérgio, considerando aquela proposta de massificação das microdestilarias, há até um projeto de lei de autoria do senador Assir Gurgax, criando o programa Promicro de microdestilarias, né? Aquela ideia de criar 1 milhão de microdestilarias, gerando emprego, descentralizando, desconcentrando a produção, isso teria um impacto sobre a indústria brasileira, que está num momento de relativa retração. Mas seria, ao mesmo tempo, uma possibilidade daquela, no linguajar antigo de setores, a aliança operário-camponesa, porque muitos setores, fábricas recuperadas, poderiam produzir microdestilarias e estariam ajudando o campo no processo de agroindustrialização. Podia comentar sobre isso, por favor? Isso sem dúvida, né? O que isso incrementa na produção industrial seria impressionante, né? E isso pode ser feito em pequenas indústrias descentralizadas no país todo. Isso aí é soldar e cortar, né? A indústria, desse tipo de indústria, são realmente processos... Ela tem os seus segredos, né? Ela tem os seus pulos de gato, né? Mas é possível de serem instalados em qualquer ponto, em qualquer parte do país, do ponto de vista industrial, do ponto de vista da produção dos equipamentos, tanto para as agroindústrias de cana e sorgo, como para as agroindústrias de produção de biodiesel. É possível no país todo. Como também dos aerogeradores de energia elétrica. Nós só tem equipamento importado. Mas isso tem todas as condições tecnológicas de produzir no país. E eu tenho lido os projetos de lei, viu? Eu vou ser bem sincero, estou da Casa Legislativa aqui, né? Os projetos de lei que eu li, eles não têm muito a ver com o que a gente está fazendo na prática. Falei isso para na Câmara também tem, né? Na Câmara do Padre João. Padre João. Até o Luiz Carlos Reis se meteu a fazer projeto desse tipo. Não sei o que ele quer com isso, né? Onde é que ele tem algum pequeno para colocar ele, que fica os ruralistas dele, né? Mas até ele se meteu a fazer projeto de microdestilaria. O que a gente acha que a legislação para isso, ela não... O principal legislador para isso é a ANP hoje, né? Se a ANP quiser, amanhã ela faz uma resolução e põe isso tudo a andar. E daí o que precisa é um programa de governo. Programa de governo. Se esses deputados e senadores todos que estão trabalhando com esse tema, eles conseguissem se unir com o movimento social e com as cooperativas que estão trabalhando esse tema... Mas se o próprio governo está aí num projeto e apresentando novos programas para erradicar a miséria, não seria o caso de considerar esse programa de massificação de microdestilarias como gerador de emprego e de renda? Segurar a juventude no campo. É evidente. É evidente. E uma estátua para o Batista e para o Bautista e para o Marcelo. Mas dá para fazer. Mas é menos uma questão legislativa, Beto, eu quero dizer isso, né? E muito mais uma questão de política de governo. Nós temos que somar esses esforços todos para criar uma política de governo. Se eventualmente tiver uma demanda legislativa, aí sim, vamos ver os projetos, vamos analisar, vamos transformar isso numa legislação brasileira para isso. Frei, tudo isso passa, claro, não por uma questão ideológica, também por isso, não por uma questão política, mas também por isso,
O Brasil tem uma agroindústria consolidada e há até muita gente que diz que o Brasil perdeu o bonde da reforma agrária e que a reforma agrária, ao contrário do que o senhor ainda continua a defender, que ainda tem espaço com a reforma agrária no Brasil, que o desenvolvimento do Brasil não mais necessita de reforma agrária, porque o modelo que está instalado no Brasil, por si só, sustenta o desenvolvimento nacional. Eu pergunto isso porque um projeto do senhor está ligado a uma eficiência econômica, porque o projeto que não tem eficiência econômica não se instala, mas está ligado também para uma concepção filosófica de convivência com a natureza, e está ligado também a um projeto de larga justiça social e de fixar o pessoal junto à sua família, à comunidade, ou seja, é um projeto global de vida. Esse projeto, ele vem em confronto com o agronegócio, ou o senhor acha, e o que colocaria o agronegócio em conflito com a massificação do modelo desse, porque ele iria precisar de dinheiro. Como o agronegócio muitas vezes também precisa de dinheiro. Ele vem em confronto ou é possível os dois modelos conviverem? Mesmo que o modelo que o senhor propõe cresça bastante. O modelo que nós propomos, ele é totalmente diferente, ele é antagônico ao modelo do agronegócio. Agora, na sociedade brasileira, os dois vão conviver por muito tempo. Isso é da realidade histórica. O modelo é diferente, é antagônico, né? Porque ele não é monocultor, ele é socializador de resultados, ele é um modelo de escopo e de abastecimento local, ele é um modelo de convivência com o meio ambiente, tudo que o agronegócio não é. É um modelo para estabilizar a renda de pequenos agricultores, e o agronegócio é um concentrador de renda em pequenos grupos. Agora, a reforma agrária ainda é necessária e vai ser necessária no país. Essa onda de alta empregabilidade por causa dos grandes projetos, quando ele começar a diminuir lá em 2018, por aí, a reforma agrária, talvez antes, vai voltar com uma força extraordinária. Porque enquanto existir extraordinária concentração de terra como existe no Brasil, só não tem pressão por reforma agrária quando tem pleno emprego. E como o pleno emprego não é sempre que vai ter, no momento que diminuir o pleno emprego, a pressão por reforma agrária vai voltar com uma força extraordinária. Porque o latifúndio é a causa da necessidade da reforma agrária, porque ele é um gerador de injustiça social. Bom, nós estamos chegando ao final do programa Agenda Econômica. Queria agradecer a participação, os esclarecimentos trazidos pelo Frei Sérgio Görgen. Muito obrigado, Frei. Estaremos sempre acompanhando esses trabalhos e parabéns pela premiação do Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Muito obrigado. Obrigado, Beto. E também o convite para que você nos visite lá continua plenamente de pé. Com o maior prazer. Queria agradecer também a participação do meu colega, jornalista Davi Emerick. Muito obrigado, Davi. E agradecer a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica.